Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje é Natal, 25 de dezembro de 2020. Esse vídeo, ele fala sobre o Natal desse ano, que foi um Natal, que foi um ano marcado pela pandemia e que afastou muitas pessoas, que prejudicou bastante o comércio, que causou muitas perdas humanas ao longo de todo o ano. Mais de 180 mil pessoas no Brasil se foram. Pessoas que estavam, muitas delas, no auge da existência, que poderiam contribuir muito com o seu trabalho, com suas ideias, enfim. Foi um ano bem difícil para todos nós. Não acredito que tenha sido uma coisa assim difícil no Brasil, difícil no Piauí, difícil no mundo. Difícil para todos, não para mim, só para mim. Para mim difícil, mas também para todos, para todos. E é um Natal que a gente tem que buscar uma outra reflexão, né? É mais aquela reflexão de que São Nicolau, um homem bondoso que aproveitava as oportunidades que tinha para ajudar os mais pobres. Não é só essa a questão hoje. Hoje é muito mais uma questão de valorizar o sentimento, né, que as pessoas têm pela época do ano. De valorizar o próprio sentido do Natal, que ele trata sobre renascimento. O Natal é o renascimento, né? Quando nasce o menino Jesus, ele nasce numa época distinta, numa época diferente, mas que foi colocada essa época de 25 de dezembro, porque a data que marca o solstício de inverno. É quando termina aquele período gelado no continente europeu, em que tudo fica abafado, em que as plantações se perdem, tudo é coberto pela neve, e aí o sol se abre. Então esse solstício, ele vem nessa época do ano e foi colocado exatamente essa época do ano, o Natal, por conta desse acontecimento no continente europeu. Bom, daí se expandiu, né, para o novo mundo, a partir dos hábitos que foram incorporados à cultura ocidental. Várias culturas, né? Não apenas a cultura do Ocidente, mas tem muita coisa, tem muita miscigenação nessa herança religiosa que nós temos aqui no Brasil e aqui no Ocidente. Mas o Natal antes era para a gente celebrar esse renascimento. Nasceu Jesus Cristo, renasce a humanidade, né, em busca do seu crescimento, em busca de novas produções, da agricultura, do desenvolvimento. E é mais ou menos esse sentido que a gente tem que ver hoje, né? Está nascendo de novo. O mundo tem que nascer de novo. Pode ser uma data interessante desse ponto de vista. Eu sempre fico muito pensativo sobre a questão das crianças. As crianças, elas são as que mais se ressentem, talvez, dessa modernização do período natalino, porque tradicionalmente sempre houve essa questão da criança, dos presentes, na noite de 24 para 25 você coloca lá debaixo da cama, pertinho debaixo do travesseiro, ao lado, debaixo da redinha, né, do berço ao lado, enfim. Isso é uma coisa que se cultua por vários séculos, embora alguns insistam em dizer que se trata apenas de comércio. Também de comércio. Por que não o comércio? Por que atacar o comércio que gera os empregos, que produz a atividade rentável para o ano inteiro, inclusive, que gera os impostos, não é? Que propicia o desenvolvimento da economia. Enfim, por que atacar o comércio? Qual é o problema no comércio? E por que negar que é uma data que tão bem faz ao coração das nossas crianças? Quanta alegria o Natal traz para todo mundo, não apenas para as crianças, mas para elas em especial, porque não entendem muito do mundo em que vivem e não entendem muito o porquê de estarmos vivendo hoje dessa maneira, sem muito apego às tradições religiosas, sem muito apego às tradições do Natal. E quando eu falo tradições religiosas, eu não estou falando somente sobre o cristianismo, não. Eu estou falando sobre religiões de um modo geral, porque me parece que o mundo está vivendo assim uma época de transformação
que agride e afeta a todos os segmentos, a todos os credos, a todo tipo de fé. E eu gosto muito desse período. Para mim, a melhor época do ano é o Natal. Uma data marcante na minha vida. Quando eu era menino, eu começava a ficar triste, né? Quando no dia 25 começava a chegar perto do anoitecer. Porque aí eu sabia que toda aquela magia do Natal, ela só voltaria a acontecer dali a um ano. Então ficava toda aquela expectativa ao longo de um ano pelo novo Natal. E a gente que tem e conserva esse espírito de amor, de criança, de afeto pela humanidade, né? de profundo apego à nossa própria história e àquilo que a gente acredita. Então ela termina se transformando sempre naquilo que nos redime, que mais nos aproxima do próprio sentido da existência do Nazareno. Porque Jesus Cristo, ele divide a história da humanidade entre antes e depois. Mas principalmente, ele nos trouxe aconselhamentos e orientações que, se nós tivéssemos a capacidade de seguir tudo aquilo, né, com zelo, com respeito profundo à sua palavra e à sua mensagem, nós tranquilamente teríamos alcançado a santidade. Talvez por isso que o mundo tenha tanta dificuldade em se firmar na palavra do Cristo Jesus, porque nós não somos santos. Nós não temos essa capacidade. Os que têm essa capacidade, eles alcançam a santidade de entender, de interpretar e de colocar em prática a mensagem do Cristo. E o Natal é isso, né? É você, pelo menos nesse curto espaço de tempo, colocar em prática essa mensagem, essa ideia de amar as pessoas, de respeitar as crianças, de trocar presentes, porque essa troca de presentes, antes de ser entendida como uma questão meramente comercial, ela tem que ser interpretada como uma questão de afeto, de relação amorosa. As pessoas que se gostam, elas cultivam esse amor através da troca de presentes. E às vezes, nas culturas antigas, que não havia essa questão do comércio, as pessoas elas trocavam presentes de outra maneira. Elas ofertavam um produto da sua agricultura, outro era um artesão, ofertava um produto da sua arte, enfim. Sempre houve essa troca e acredito que para que se cultive o Natal verdadeiramente tem que se manter essa troca, principalmente de afeto, né? Do afeto que está contido nesse presente que se dá. Não apenas a questão material, mas a questão do sentimento. E procurar cultivar nas crianças, né? Fazer com que as crianças entendam esse sentido, para que elas preservem no futuro a razão de ser do Natal. Ok, pessoal? Grande abraço a todos. Eu espero que não tenha me alongado demais. Era o que eu queria dizer nesse Natal. Estou aqui dirigindo a caminho de casa. Trânsito bem complicado aqui na 343, Teresina Altos. Mas enfim, era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês nesse momento que nós estamos vivendo o Natal.